Boa noite, meus amigos do Facebook. Mais uma noite que nos encontramos aqui para fazer esse bate-papo, né? Hoje, especialmente, eu queria dar uma boa noite a todas as nossas companheiras que estão aqui nos acompanhando, que estão contribuindo com esse debate que estamos fazendo já desde aí o começo de julho, referente ao nosso programa de governo participativo. E hoje nós teremos um bate-papo mais especial ainda, por conta de uma pré-candidatura feminina, e nada mais justo que trazemos aí um debate sobre políticas para mulheres, né? Não somente políticas públicas, que é a base de todo o programa de governo petista, mas principalmente sobre políticas para as mulheres, né? Então, hoje nós vamos fazer esse bate-papo para que discutamos aqui algumas decisões e mais ainda, que trazemos para o debate os problemas locais, né? Nós temos aí várias situações a nível nacional, um presidente que desconstruiu tudo o que foi avançado nos últimos tempos. Então, eu acho que todo pré-candidato e pré-candidata deveria necessariamente tratar de políticas públicas para as mulheres, né? Então, é inviável que um pré-candidato não tenha essa preocupação de falar sobre essas políticas públicas. E hoje a gente vai discutir mais uma vez os problemas que a gente enfrenta aqui em nossa cidade, e nós temos aqui hoje duas convidadas especiais para fazer esse bate-papo conosco. Então, eu gostaria de convidar o companheiro Ronaldo para fazer a apresentação das nossas convidadas de hoje. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Marli. Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando nessa jornada do Plano de Governo Participativo da pré-candidata Marli Caldas, né? Hoje eu tenho a alegria, a honra de ver aqui o nosso painel aqui cheio de flores, né? Tem a Imaculada, a Cris, a Tatal, né? E a Leila, e estamos esperando mais companheiras aí. Então, como eu disse, eu vou apresentar as duas companheiras aí que vão estar dialogando conosco. A primeira é a Tatal Godinho, é militante da Marcha Mundial das Mulheres, foi secretária de Políticas do Trabalho e Autonomia Econômica das Mulheres durante o governo Dilma Rousseff, de 2011 a 2016, nossa grande presidenta. Também no âmbito das políticas públicas entre 2000 e 2004, no governo do PT, coordenou a área de políticas públicas para as mulheres da cidade de São Paulo. Atualmente, a Tatal faz parte da Executiva Estadual do PT. A sua formação, ela é doutora em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, é autora de vários artigos sobre áreas de temática feminina, em especial sobre a participação política e políticas públicas voltadas às mulheres. Muito obrigado, Tatal, por ter até aceito o nosso convite. E a outra é a nossa companheira Imaculada, militante do Partido dos Trabalhadores aqui de Várzea Paulista, esteve à frente da Secretaria das Mulheres aqui no governo do Partido dos Trabalhadores, o companheiro Eduardo, uma militante firme pelos direitos das mulheres. Depois tem a Cris, que é a nossa companheira, que é a nossa pré-candidata a vereadora aqui da nossa cidade, a Leila também, outra militante da causa das mulheres. Gente, então, muito obrigado. Vamos abrir a palavra aqui para a Tatal e depois para a nossa querida Imaculada. Tá bom, gente? Vamos lá. Boa noite a todas as companheiras, os companheiros que estão nos acompanhando aí, tanto esse acompanhamento aqui diretamente, quanto pelo Facebook, pelo YouTube, né? E é muito importante, muito bom a gente estar podendo fazer essa discussão pensando na dinâmica do que são políticas para as mulheres nesse presente, em que nós precisamos apresentar uma posição de resistência, né? Eu cumprimento, em primeiro lugar, Clara Marli, como pré-candidata a prefeita. Então, a Marli vai ter o desafio, em primeiro lugar, de fazer
essa disputa no município, né, Marli, e depois, vitoriosa, aplicar o que são as propostas para uma cidade com igualdade para mulheres e homens. A Cris, que também está nessa luta aí como candidata vereadora, pré-candidata vereadora, né, que é uma questão extremamente importante para nós ter candidatas que se coloquem na linha de frente da defesa dos direitos das mulheres, de uma sociedade igualitária. E a Imaculada, que é uma companheira de longa data, né, Imaculada? Nós já militamos bastante tempo, estivemos juntas várias vezes nos debates de melhorar as condições de vida das mulheres, romper com a desigualdade, com a discriminação, tanto no movimento social quanto na experiência de governo. Então, eu vou começar aqui conversando um pouco com vocês sobre algumas questões para a gente começar a pensar o que para nós significa a ideia de um programa onde a gente tenha um eixo muito central de políticas para as mulheres. Para nós, é impossível pensar numa cidade com igualdade e sem discriminação se nós não tivermos uma ampliação efetiva da democracia, uma radicalização da democracia que signifique de maneira bastante forte que nós estamos rompendo com a história, com o passado, com uma dinâmica de uma sociedade que é organizada para o lucro, uma sociedade que é organizada para garantir que a produção econômica concentre riqueza. Então, quando a gente fala em ampliar a democracia, é muito importante ampliar a democracia participativa, ampliar a democracia na sua radicalidade e garantir que a gente tenha um processo de políticas e de governos que incentive e colabore para o processo de organização social e organização dos cidadãos e cidadãs da cidade como sujeitos políticos. Esse elemento é fundamental e ainda eu vinculo a um aspecto que a Marli já levantou logo na abertura. É impossível ter um governo igualitário, ter políticas democráticas, mantendo um governo federal, que é um governo federal que se especializa em destruir as políticas sociais, em destruir o que foi construído de direitos e estrutura de Estado para garantir políticas. O descalabro maior que a gente vê é nesse momento de pandemia, por exemplo, nós não termos um investimento maior em saúde, um Ministério da Saúde paralisado. Isso mostra para nós que a construção da política, desde o governo federal até o município, ela passa por uma visão de que é preciso garantir que a estrutura da cidade, a estrutura do Estado, do governo federal, esteja voltada para romper com a desigualdade e a discriminação. Então, quando a gente pensa nesse programa, para nós, esse programa que fala em igualdade, que pensa numa cidade com igualdade e sem discriminação, ele tem que trabalhar também com uma ideia de que nós sempre dizemos assim, uma cidade sustentável. Sustentável porque ela também lida com o seu espaço, com o seu ambiente, com a sua natureza, de uma maneira não destrutiva. E para as mulheres, esse é um elemento muito importante, porque nós temos uma camada muito grande de mulheres
nós temos uma presença muito forte das mulheres na economia solidária, na economia popular, na produção de alimentos, na pequena agricultura, na agricultura familiar, na proteção do meio ambiente. Então, quando nós pensamos uma cidade com igualdade e sem discriminação, é fundamental para nós que a gente esteja pensando também numa cidade em que, em todos os aspectos, ela trabalha para a produção do bem comum. Por que isso é tão central para nós? Eu vou começar trabalhando essa ideia pegando o exemplo da pandemia. Na hora que ocorre essa pandemia, o que nós vemos é escancarar a necessidade de solidariedade, do cuidado, da atenção com as pessoas, de uma organização social pública que garanta a condição de vida de cada uma das pessoas. E nós vemos que, por um lado, no mundo público, vamos chamar assim, a presença das mulheres é fundamental. As mulheres estão na linha de frente nos serviços de saúde, são enfermeiras, são cuidadoras, são pessoas que estão na manutenção, na limpeza, têm responsabilidade com a alimentação, mas também a pandemia trouxe à tona para todo mundo o que é a necessidade do trabalho cotidiano das mulheres dentro de casa. Agora que a gente insiste, né, e a proteção para vários de nós exige que a gente procure ficar o máximo possível nesse processo de isolamento social, vem à tona o quanto o trabalho cotidiano do cuidado com as crianças, da educação socializadora cotidiana, de fazer a alimentação, do cuidado com os idosos, é um trabalho muito forte das mulheres e um trabalho não visto. Então, vamos esperar que, com a saída da pandemia, as pessoas enxerguem a necessidade de haver um compartilhamento social com essa responsabilidade. E como funciona esse compartilhamento no nível urbano, no nível da cidade? Não urbano no sentido do núcleo urbano, mas do município em toda a sua extensão. Com o cuidado com as crianças, com uma rede de escola, de creche e educação infantil. A creche e a educação infantil são fundamentalmente responsabilidade do município, mas, ao mesmo tempo, esse cuidado com a creche, com a educação infantil, com a educação, ele é mais amplo do que apenas o cuidado cotidiano. Ele produz cidadãos e cidadãs. Ele é uma necessidade que muitas vezes é negligenciada no nível municipal, porque na sociedade brasileira, exatamente porque nós temos uma exploração muito grande, um trabalho informal muito grande, as pessoas deixam, por conta das famílias, se virar no cuidado com as crianças, com o aspecto que se relaciona à jornada da educação infantil, à jornada escolar, o cuidado pós-escola. Então, eu levanto o primeiro ponto que eu acho de um grande programa, de uma grande ideia de políticas para as mulheres, é que a sociedade tem que compartilhar essa responsabilidade com o cuidado, com a reprodução da vida, com o cotidiano das crianças, dos idosos. Nós que somos mulheres já mais velhas, a gente percebe o quanto nós estamos na fase agora de cuidar dos pais. Cuidar do pai, cuidar da mãe. A sociedade atribui às mulheres, quando jovens, a responsabilidade prioritária de cuidar dos jovens e das crianças,
e, quando mais velhas, de cuidar dos idosos das famílias, como se isso fosse uma coisa natural. Embora hoje as avós estão cuidando muito dos netos, né? Porque exatamente como a mulherada tem que se organizar para trabalhar, para poder fazer a sua vida pública, a sociedade não enxerga isso como uma responsabilidade pública e atribui às famílias. Nesse momento da pandemia, que uma parte, não vou dizer que todos, mas uma parte do público masculino está percebendo o que é esse cuidado dentro de casa, o que é essa responsabilidade, uma vez que a sociedade está percebendo que a escola não é só um lugar onde a criança vai e volta. A escola é responsável pela alimentação, pelo cuidado, pela convivência, pela solidariedade, por uma educação cultural. Quem sabe a gente consiga fazer com que as pessoas se organizem e reivindiquem de uma maneira mais forte, que o poder público assuma a responsabilidade do cuidado. Não apenas na educação, mas também no cuidado com os idosos, com a criação de políticas públicas que atendam aos idosos, às pessoas com deficiência. Mas a educação, como eu disse, ela não é só o cuidado, ela é também o conteúdo da educação, né? Um conteúdo de uma educação não discriminatória, um conteúdo de uma educação que permita às pessoas se desenvolverem como cidadãos integrais e que não tenham uma reprodução da discriminação. Eu me lembro, a Imaculada também deve ter exemplos desse tipo para contar, o quanto nas escolas a gente tinha que fazer um trabalho de conversa, de discussão, de mudança de padrões culturais, chamando a atenção que quando numa escola separa atividade artística de menino, atividade artística de menina, já está criando uma dinâmica de cidadania que separa papéis sociais para homens e mulheres. Quantas vezes a gente não consegue fazer, e nós vivemos isso, né? As pessoas que são os professores, as professoras, o movimento de mulheres, nós tivemos que brigar de uma maneira muito forte contra a direita, que transformou a ideia de que o debate sobre a igualdade, o debate sobre a sexualidade, sobre a vivência coletiva nas escolas, passou a ser criminalizado, e mais ainda a partir desse governo Bolsonaro. Então, toda a parte de escola, de educação, pensando em cuidado e pensando em conteúdo, é um primeiro bloco fundamental para construir uma cidade com igualdade sem discriminação. Um segundo aspecto muito importante para nós é a gente pensar no investimento de saúde. Novamente, eu lembro, para quem achava que o investimento de saúde, né, era garantir que as pessoas tivessem plano de saúde, a pandemia mostrou o quanto a saúde pública, um SUS estruturado, uma rede pública estabelecida, é fundamental para o bem-estar da sociedade. E mais ainda, do ponto de vista também da desigualdade racial. Nós vivemos hoje uma situação em que mais de 65% das mulheres que reivindicam ou que reclamam de mau atendimento no parto são mulheres negras. Então, uma saúde humanizada, que pense também na igualdade racial, com atendimento à anticoncepção, que não deixa as meninas e as jovens sem esse atendimento, sem essa orientação, que trabalhe com uma ideia que nós não conseguimos convencer o governo Bolsonaro, que era uma coisa impressionante, que mortes, a maioria das mortes são evitáveis.
Se nós tivermos um atendimento bom de saúde, nós vamos reduzir mortalidade materna, nós vamos reduzir a mortalidade por câncer, né, feminino, ginecológico ou câncer de mama, nós vamos reduzir a mortalidade da população negra por hipertensão, porque muitas vezes é a prevenção, é o cuidado que vai permitir que a gente tenha isso. E o município, a gente sabe, né, Várzea não é diferente dos outros lugares. Quem vai atrás do posto de saúde, procura organizar a rede de saúde para a sua família são as mulheres. Então, um atendimento de saúde capaz de responder essa demanda não só é um direito de todo cidadão, de toda cidadã, mas também, com certeza, torna a vida das mulheres e o cotidiano das mulheres muito melhor. Em terceiro lugar, o terceiro ponto que eu acho muito importante, e nós trabalhamos muito nesse tema, né, auxiliadora, é a questão do trabalho e da renda para as mulheres. As mulheres buscam e têm necessidade de políticas de renda, de autonomia. O município, ele interfere pouco na definição da política geral do ponto de vista de direito do trabalho, da legislação trabalhista, né? Mas ele pode e é uma força muito importante para o desenvolvimento da economia local, para projetos de desenvolvimento sustentável, para garantir que as mulheres tenham acesso a insumos para a produção, para desenvolver uma política de economia solidária, redes de circulação da produção local, mercados locais, e a população feminina procura muito esses aspectos. Além disso, claro, pensem no que nós já falamos anteriormente, não tem autonomia para as mulheres trabalharem se não tiver o cuidado com as pessoas da família. Então, uma coisa é profundamente ligada à outra. E nessa questão da renda, nós também trabalhamos com as políticas de assistência social, porque é a sustentação da cidade, é a sustentação das pessoas que estão mais em situação de pobreza, que também estão relacionadas a uma infraestrutura de trabalho, de renda e de acesso a direitos. E eu acho muito importante a gente pensar. Em seguida, eu estou procurando entrar nos tópicos de programa, né? No enfrentamento à violência contra as mulheres. A cidade é um local de prevenção. A cidade tem que ser um local de prevenção à violência contra as mulheres. E essa prevenção não pode ser feita apenas, como a gente diz, no 8 de março, que aí faz uma campanha de prevenção à violência contra as mulheres. Tem que instalar serviços, tem que ter atendimento, tem que ter rede de assistência social, tem que ter campanha no transporte, na cidade, uma mudança da cultura que permita não apenas uma rede integrada de atendimento, mas também uma ideia de que as mulheres terão proteção social na cidade. É impressionante quanto a iluminação pública é um item que influencia diretamente na redução da violência, porque ele permite que as mulheres tenham mais segurança no seu deslocamento. A definição das linhas de ônibus de transporte, como o local até onde o transporte chega, são todos elementos. Pensar numa cidade segura não é só pensar numa cidade com delegacia, não é só pensar uma cidade com polícia, que também são elementos importantes. Mas eu estou levantando que a ideia de segurança precisa perpassar toda a visão de construção da cidade. Por exemplo, um outro aspecto extremamente importante para ampliar o acesso das mulheres à cidade, que é o transporte. O transporte
é um local onde políticas de não só de acesso, mas de enfrentamento à violência, de prevenção à violência, são bastante importantes. Então, não só campanhas, mas também ter internet, ter condições de contato, né? Ter treinamento e capacitação dos servidores que trabalham nessa área, pensando sempre que nós vamos ter uma cidade mais segura, mais sustentável, que pense também na economia pública do meio ambiente, se nós conjugamos todas essas questões. E por isso é que tudo isso faz parte também de pensar uma cultura transformadora. Uma cultura transformadora que seja uma cultura em que permita não só que as mulheres divulguem, mas tenham produção cultural, mas também possam participar da vida social. E, finalmente, eu já mencionei, só termino. Só é possível fazer isso com igualdade, com boa qualidade, se a gente fizer de forma participativa, democrática, aberta, envolvendo a população e as mulheres na produção de uma cidade sem discriminação, com igualdade para mulheres e homens, para a população mais pobre, para a população negra. E eu tenho certeza que a Marli vai enfrentar esse desafio, porque esse desafio é um desafio para nós, mulheres do PT, que identificamos nesse projeto inteiro a ideia de uma cidade feminista. E uma cidade feminista não é só para as mulheres. Uma cidade feminista é aquela que é feita com a solidariedade social para toda a população. Obrigada. Você está muda, Marli? Pronto, esse negócio de microfone vai, microfone vem. Obrigada, Tatal. É muito importante a gente fazer esse debate, principalmente quando, no caso aqui de Várzea Paulista, Tatal, eu estou quebrando a história de Várzea Paulista, que eu sou a primeira candidata mulher nos últimos tempos. Nós tivemos uma companheira em 88, que se candidatou, e depois disso nunca mais. Mas Várzea nunca teve uma prefeita, né? E é isso que a gente tenta mostrar para as pessoas, a diferença de uma preocupação de um programa de governo entre uma pessoa que é a mulher, que consegue olhar uma cidade no seu todo e todas as dificuldades que nós mulheres enfrentamos, né? Muito importante também a sua colocação quando diz que todas as reivindicações de melhoria de uma cidade, de um atendimento, vêm por parte das mulheres, né? Que a gente percebe claramente o comodismo do homem ali dentro, né, daquela situação, e a mulher vai à luta, ela vai brigar, ela vai sugerir novas formas, né, de se fazer as coisas. E nós estamos justamente aqui hoje nesse debate, nessa construção, onde nós queremos que você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, participe também, né? Então, curta, faça o seu comentário aqui, porque nós temos essa preocupação de que você faça parte desse programa de governo, de que você se sinta contemplado dentro das suas demandas, das suas necessidades, que é necessário para um bom gestor. Uma pessoa que se preocupa em querer administrar uma cidade, ela tem que ter essa preocupação com o que a população necessita, né? Simplesmente não fazer um programa de governo espetacular que não atenda ninguém, né, Tatal? Então, fica muito subjetivo isso, né? E vamos trazer um pouco para o nosso debate aqui de Várzea Paulista, Tatal, porque assim como o governo federal teve uma desconstrução nesses últimos 2 anos, aqui em Várzea Paulista também nós tínhamos avançado muito nas políticas públicas, nós tínhamos centro de referência da mulher aqui em Várzea Paulista, e dentro desse momento que nós estamos vivendo de
pandemia, esses problemas vieram com mais intensidade, né? Então, algumas coisas que passavam não despercebidas, mas eram camufladas, com a pandemia, ela se tornou mais intensa e nós não podemos nos omitir, nós não podemos deixar de discutir esses problemas do nosso dia a dia, né? Então, queria convidar aqui a nossa companheira Imaculada, que teve uma vivência muito importante aqui no município de Várzea Paulista, para trazer para nós o momento local que nós estamos vivendo, o que foi construído e, infelizmente, desconstruído com esse governo que nós temos aqui também. Parece que é muito um reflexo do nosso governo federal. Isso é uma coisa que me preocupa muito, Tatal, que vendo lá de cima, né, as ações, as atitudes do nosso presidente, esses movimentos venham em direção aos municípios, né, e venham desconstruindo tudo aquilo que foi conquistado com muita luta. Imaculada, uma boa noite, seja bem-vinda ao nosso bate-papo. É uma questão de microfone, quer ver? Imaculada, você está por aí? Deve estar com o microfone fechado, Imaculada. Seu microfone está fechado, Imaculada. Isso. Abriu. Enquanto a Imaculada está aí, já chegou, Imaculada? Eu ia agradecer ao pessoal que está aqui nos acompanhando enquanto isso, né? Dar um alô para a Cris, a Cláudia, o Ratão, que já compartilhou ali também, o Nicodemos, a Graça, uma companheira importantíssima aqui no nosso município, a Viviane, a Thelma, a Érica, o Luiz Carlos, o Manuel, o Daniel, a Luciane, a Geralda, o João, a Aretusa, a Michele, o Fred, e é importante que os homens acompanhem esses debates, né? É necessário que tenhamos aqui um entrosamento muito grande entre as mulheres e os homens, porque eu acho que eles precisam aprender muito, né, Tatal, dentro desse processo. Então, sejam bem-vindos, meninos, né? E os homens aqui participando conosco. Imaculada, você está aí, ok? Estou aqui. Boa noite. Boa noite, Marli. Obrigada pelo convite. Boa noite, Tatal. Prazer em ver você. A gente tem aí estava, né, sempre nos encontros, né? Nos encontramos algumas vezes em Brasília, em São Paulo, nos movimentos aí de luta. Boa noite, Cris, e boa noite a todos e todas que estão acompanhando a gente aqui nessa live. É um prazer poder contribuir e contar um pouquinho da nossa história, né, do que foi a nossa coordenadoria de política para mulheres. Trabalhamos bastante, tivemos alguns problemas, todo mundo tem, mas acho que quando a gente vai recordar que o que a gente fez, infelizmente foi nos cortado esse trabalho, mas podemos retomar, né? Eu, só para começar, queria contar um pouquinho, né, da minha história antes aí da Coordenadoria da Mulher. Eu sou filiada no PT desde os anos 80, acho que há uns 30 anos atrás. Fui candidata a vereadora por 2 vezes pelo Partido dos Trabalhadores, foi super bem votada. Participei também de pastorais da Igreja Católica, pastoral fé e política, pastoral operária, sempre voltado aí para a construção da igualdade, né? Também participei do Conselho Municipal de Saúde por vários anos. A gente travava uma briga bem ferrada, denunciava, né, os desvios de verba, os roubos mesmo do governo do Clemente Manuel. E aí, quando a gente ganhou a eleição em 2005, eu fui convidada pelo Eduardo para trabalhar no governo. Comecei trabalhando na participação popular da saúde. Naquele tempo, o Conselho Municipal estava todo desestruturado. Nós reestruturamos o Conselho Municipal e depois também construímos, né, fizemos aí os conselhos locais de saúde.
como eu tinha uma participação em várias questões, tanto na política já, e na igreja, e no Conselho de Saúde, conhecia muita gente, então conseguia reunir muitas pessoas. Formamos, no primeiro ano, conselhos gestores em todas as unidades básicas de saúde. Depois fui convidada para trabalhar no orçamento participativo, né? Como eu tinha um conhecimento grande aí das lideranças da cidade, estavam precisando de mim no OP, fiquei no orçamento participativo até 2007 e depois fui para a coordenadoria antes era Núcleo de Política para Mulheres, né? Eu não era coordenadora, né? A coordenadora era a Rosângela Regolão, que começou em 2005 também, desde o início do governo do Eduardo. Nós ficamos juntas uns 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, daí a Rosângela saiu, eu assumi o Núcleo de Política para Mulheres. No início, a Rosângela já tinha mandado para Brasília o projeto de construção do Centro de Referência da Mulher. E ele foi contemplado, né? Nós conseguimos, e depois demorou um pouco para a gente começar mesmo a construção do centro, né? Ele só começou, acho que em 2009, eu acho, 2009, 2010, começou a construção do centro de referência. Nesse tempo, 2007 até 2009, aliás, 2005 até 2009, o que a gente fazia? A gente fazia barulho, vamos dizer assim, né, nas datas comemorativas, né, no dia 8 de março, o dia do lançamento da Lei Maria da Penha, na campanha 16 dias de ativismo. Então, a gente fazia seminários com vários temas, né? A gente fazia caminhada na avenida com as mulheres do esporte, com as mulheres das igrejas, com as mulheres lideranças. Então, esse pessoal ia em vários encontros que a gente fazia. Em alguns deles, a Tatal veio bater um papo com a gente, a Rosângela Rigo também era uma militante importante aí na luta das mulheres, que hoje ela já não está mais conosco. E então isso foi até 2008, né? A gente fazendo esses encontros, né? Sobre a questão da igualdade, o direito das mulheres, essa coisa de muita injustiça social, né? Que a gente vê no nosso meio, sobre a questão da violência contra a mulher, sobre trabalho e autonomia das mulheres. Então, eram temas que a gente estava sempre trazendo em seminários, em encontros com as servidoras e também nessas caminhadas que a gente fazia pela avenida. No início aliás, fazíamos também encontros no ginásio de esportes, né, com as mulheres do esporte. No início do governo, estava o núcleo, na época, estava no gabinete do prefeito, depois foi para a Secretaria do Governo, e depois, em 2010, quando a Rosângela não estava mais, eu já estava coordenadora, nós fomos para a Secretaria de Desenvolvimento Social. E foi lá na Secretaria de Desenvolvimento Social que a gente foi contemplada com um projeto do governo federal, né, que na época era o governo Dilma. O projeto foi, na verdade, contemplado pelo governo Lula, aprovado pelo governo Lula. Mas, na época que a gente começou a trabalhar o projeto, já estávamos no governo Dilma. Então, esse projeto ele foi super importante, porque ele deu estrutura para a coordenadoria, então já foi criado um cargo de coordenadora e também foi criada a Coordenadoria da Mulher. Então, nesse projeto, a gente conseguiu formar um grupo de mulheres, então era um grupo permanente de mulheres lideranças da cidade, né, que formamos o Todas por Todas, que era um grupo independente, mas que era estimulada, né, nós é que estimulamos a formação dele, e a gente fazia, então, atividades com esse grupo, que foi, assim,
um espaço super importante, né? E nós também, nesse mesmo projeto, nós equipamos todo o nosso espaço. Também foi importante, a gente tinha uma estrutura bem precária, equipamos todo o nosso espaço com computador, mesas e tudo mais. Então, foi um momento assim bem interessante. Nós íamos nos lugares, né? Nós íamos muito na economia solidária, a Cláudia, que pode depois falar um pouquinho mais da economia solidária, o trabalho que a gente fez com elas. Nós fazíamos trabalho nos CRAS, né? Fazíamos reflexão com as mulheres sobre a vida delas, aquilo que está muito, parece que está muito dado como natural, a gente conseguia despertar para as mulheres que não é natural. Não é natural que as mulheres cuidem das suas casas sozinhas, que as mulheres sejam responsáveis pela educação sozinha, que aquelas que trabalhem fora tenham que fazer a dupla jornada. Não é natural que as mulheres sejam vítimas de... Às vezes a violência está ali dentro e ela acha que o que está acontecendo, aquele assédio moral que está acontecendo na vida dela dentro da família, é natural. E a gente conseguia despertar as mulheres para que isso não era natural, né? Que isso não é normal. A gente colocava ali de uma forma bem simples o que a mulher pode e o que o homem pode. A gente listava isso, né? O que a mulher pode, aí elas iam dizendo, a gente ia listando. Depois a gente invertia. Tá, vamos aquilo que o homem pode, a mulher também pode? Aquilo que a mulher pode, o homem também pode? E aí todo mundo descobria junto que quase tudo que a mulher faz, o homem pode fazer, ou quase tudo que o homem faz, a mulher, vice-versa, aí, né? O homem e a mulher podem fazer e muitas vezes fazerem juntos. Então, foi importante esse trabalho também que a gente fez. Na Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente tinha uma secretária, a Giane, que há uns dias atrás falou um pouco aí da Secretaria de Desenvolvimento Social, de todo o trabalho que foi feito, né? E a gente tinha também uma importante interlocução com a Secretaria de Saúde, né? A gente fazia um trabalho com a questão da saúde da mulher. Fizemos um trabalho importante, Tatal, dentro daquilo que você colocou, sobre com educadoras, né? Que é aquela educação de meninos e meninas. A gente eu vi isso pessoalmente numa festa de final de ano que eu fui aqui no ginásio, as meninas de 6 anos, né, era um encerramento, e estavam lá brincando, né, cantando a música, criança não trabalha, criança dá trabalho, e tinha lá as meninas de bonequinha e os meninos de carrinho, né, então estavam simulando que estavam brincando, então então a mulher ela já está naquela, né, isso já coloca para a menina que eu vou cuidar de bebê, vou cuidar de filho, vou ser responsável pela educação. E o menino? O menino vai crescer e vai... Com o carro é muito simbólico, você voa, você viaja, você vai cuidar da sua vida, você vai inovar, você vai crescer, e a mulher vai ficar no lar. Então, isso estava dizendo ali, né? Assim, essa brincadeira estava mostrando que é isso que o educador pensa, e é isso que a educadora, que são a maioria, estava passando. E a gente fez um trabalho com várias educadoras, fazendo um pouco a reflexão sobre essa questão da educação na escola, né? A gente também foi contemplado, né, além desse projeto do centro de referência, do centro ainda não falei, mas assim, do fortalecimento do núcleo, nós tivemos mais 2 projetos no governo durante todo esse tempo, mas no início, um projeto de bonecas negras, foi contratado 2 meninas de Campinas para fazer um trabalho com as mulheres nos CRAS. Faziam a confecção de bonecas, né? Confeccionavam as bonecas negras e, ao mesmo tempo, faziam uma reflexão sobre o drama da mulher negra, a vida da mulher negra
Então, foi um trabalho bem importante, que despertou muitas mulheres, despertou talento e despertou também a questão da visão crítica das mulheres e de se reconhecer como negra, de gostar de ser negra, né? Porque muitas mulheres negras às vezes não gostam nem de dizer que eu sou negra, eu sou morena, muitas vezes. Então, ali estava dizendo, você é negra, olha que bom que você é negra, olha as qualidades que você tem, né? E elas foram despertando para isso e aprenderam a fazer as bonequinhas e mostrava as bonecas dela com orgulho. Aí foi feita uma feira que as bonecas delas foram expostas para venda. E o nosso projeto do Centro de Referência da Mulher, né, que já tinha sido aí contemplado no início e que foi construído ali dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, com muito cuidado, e também teve a participação dessas mulheres do coletivo Todas por Todas, que ajudou a gente a pensar o modelo de acolhimento das mulheres, né? Qual seria a forma de acolher, e essas mulheres, depois de várias discussões que a gente fez, decoraram o centro, né? Esse centro foi inaugurado, mas no final do governo, já em 2012, e elas decoraram o centro, né? Foi assim, um grande resgate que a gente fez, né? Uma grande conquista que a gente teve, né? No Centro de Referência da Mulher, qual que era o objetivo? A mulher era acolhida, né? Quando ela estava sendo vítima de violência, não somente a violência física, mas a violência verbal, a violência patrimonial, todas as formas de violência. A violência detectada muitas vezes na UBS, muitas vezes no hospital e, às vezes, até na escola. Então, essas mulheres eram acolhidas por psicólogas, assistente social e também advogada. A gente, dentro dessa questão da violência, um pouco antes até do Centro de Referência da Mulher, a gente encaminhou algumas mulheres para casa-abrigo, longe daqui, né? Porque a gente sabe que tem Jundiaí, mas a gente encaminhou para longe, porque é uma questão muito sigilosa, né? Quando a mulher é ameaçada de morte, ou até passa por tentativa de homicídio mesmo, essa mulher precisa, e está correndo risco de morte, ela precisa ser levada para longe, num lugar sigiloso. Então, qual era a forma de ficar sigilosa? A gente ia com o motorista da prefeitura, uma vez nós fomos com a guarda municipal, até uma altura, até uma certa cidade. Chegou naquela cidade, vinha o carro do abrigo pegar essa mulher e levar essa mulher para o abrigo. Então, nem nós, nem eu, nem o motorista sabia para onde essa mulher estava indo. A gente tinha o contato do espaço e tal, e da coordenação, mas a gente não tinha o acesso ao local. Então, foi assim, o nosso trabalho, as meninas, lógico, a Leila, que está aí, a Graça e a Cláudia, vou deixar um pouquinho mais para elas falarem, mas, assim, o nosso grande objetivo, qual que foi? De mudar a vida das mulheres. E a gente mudou a vida de várias mulheres, né? A gente tem exemplos de mulheres aí que eram vítimas de violência e que, participando com a gente dessas reuniões, desse coletivo Todas por Todas, elas mudaram suas vidas, elas saíram da situação de violência, elas se encorajaram, né? Tem exemplo de mulher que se formou, teve a sua profissão, estudou. Então, teve várias histórias de mulheres que a gente contou depois num vídeo, né? Mais no final, nós contamos num vídeo que nós fizemos, eu até vou mostrar aqui. Foi um trabalho também de muita emoção, aí acho que parece ao contrário, né? Mulheres de Várzea Paulista, quem são elas? Então, nesse vídeo, as mulheres contaram histórias de superação, que não conseguiu estudar, que estudou só depois de 40 anos, mas que aí conseguiu fazer sua faculdade, depois que ela superou uma situação social que ela tinha, que depois que ela criou os filhos, mulheres que passaram por situação de violência também contaram suas histórias aqui e que depois superaram, então estavam com uma outra vida,
né? Dentro do próprio governo, a gente viu pessoas que estavam passando por essa situação e também que mudaram de vida. Então, é isso que esse grande objetivo a gente conquistou, né? Lógico, tivesse tido mais tempo, poderíamos ter feito um trabalho muito maior, mas a gente acho que trabalhou bastante e conseguiu conquistar o nosso grande objetivo, que é esse que eu já coloquei da mudança de vida das mulheres. É um pouco isso, agora a gente continua aí a nossa conversa, eu fico à disposição. Obrigada, Imaculada. É muito importante a gente relembrar os feitos, né, que nós já tivemos aqui no município e tudo que foi desconstruído e o que se encerrou, né? Quando você pensa em políticas para uma cidade, tem que ser projetos contínuos, né? Não uma coisa temporária, porque a violência não é temporária, a desigualdade não é temporária, então não podemos pensar em programas a curto prazo, né? Tem algumas ações, sim, que devem, né, serem a curto prazo, mas montarmos programas, projetos a médio e longo prazo, né, para que a população seja beneficiada, para que a cidade cresça com essas ações, né? Então, nós temos mais aqui umas convidadas que gostariam de participar conosco. A Leila está aqui conosco. Leila, tudo bem? Boa noite, mulheres. Boa noite, companheiras. Boa noite a todos e a todes. Você gostaria que... assim, uma grande alegria estar presente nessa live com as mulheres que fizeram história em Várzea Paulista, né? Companheira Imaculada. E quero dizer que eu fiz parte, assim, quase no final, bem próximo da terceira ação que aconteceu em Várzea Paulista em 2010, aliás, 2012. E foi muito bom poder contribuir também, apesar que a minha área era a área do setor da participação popular, do OP. Né? A outra rende mais, só que custa mais. Essa é isso. Fome. Obrigada, Leila. E a gente tem aqui várias histórias, várias ações que foram feitas e mais ainda, né, como algumas vidas foram transformadas, né? Então, vou chamar uma companheira aqui, a companheira Cláudia também, que tem história de luta, né, Cláudia, de superação. Vamos falar um pouquinho, Cláudia, aqui do que foi vivido em Várzea Paulista, né, dessas transformações, né? Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Cláudia, você está aí? O meu dela? O meu, estava desligado. Consegui. Boa noite, então, eu, assim, como estagiária inicialmente na Coordenadoria de Mulheres, posso dizer, sem sombra de dúvida, o que isso significou de aprendizado para mim, de muitas coisas que a gente vivenciou dentro da coordenadoria, mas que quando vejo que a Imaculada fica assim, a gente poderia ter feito muito mais, digo sempre para ela que a gente atingiu de forma transversal os serviços públicos em Várzea Paulista, porque nós fomos desde a quadra que realizava zumba com as mulheres à noite, no ginásio de esporte, falar da violência, das formas de violência, que muitas nem sabiam que vivenciavam violências. Estavam ali vivendo uma violência e não sabia que era violência, achava que aquilo era natural dentro de um relacionamento, o marido, eu tenho vivência. Então, a gente... E todas as palestras, as idas nos CRAS, a conversa com os grupos de mulheres que faziam atividades nos CRAS, à noite nas quadras de esporte, na zumba, e parceria também
porque chegou um momento que a coordenadoria começou a ser enxergada dentro da cidade, né? E isso começou a trazer parcerias, né? Parceria com a economia solidária, do grupo todo por todas, se for dentro da coordenadora das mulheres, poder participar e atuar junto com a Luciane Mosca, que é a coordenadora da economia solidária. Então, a gente fez essa parceria e também íamos para os bairros, dialogar com as mulheres, fazer a nossa parte, que era a parte de distribuir as cartilhinhas da Lei Maria da Penha e falar das violências. E foi um trabalho intenso, assim, porque a gente não sossegava, né? A gente trabalhava durante o dia e a gente ia também à noite, a gente se organizava com um grupo de mulheres para poder fazer essa atuação nos lares onde as mulheres estavam, né? Porque a gente precisava falar com essas mulheres. E a gente teve muitos resultados positivos. A coordenadoria de mulher passou a ser um lugar onde as mulheres... Cláudia, perdemos o seu som aqui, não estou conseguindo ouvir, ele estava estourando um pouco, né? E agora a gente está sem som aqui. Essa que é a diferença de você estar fazendo uma live aqui do que gravando um áudio, né? Simplesmente por isso, porque nós temos esses imprevistos de informática, né? Então, essa tecnologia vem para nos ajudar bastante, mas, ao mesmo tempo, às vezes, traz alguns problemas, né? A Cláudia comentou muito da questão da economia solidária, mas nós vamos tratar num outro debate também aqui sobre geração de emprego e renda, Cláudia, que eu acho que é um programa muito interessante que nós temos que começar a pensar para 2021, diante da crise, né, financeira que nós já começamos a enfrentar, né? Deixa eu só ver aqui como que está o seu microfone, Cláudia. Se voltou legal, assim você faz o seu encerramento. Certo. E assim, okay. que tem a ver com a vida das mulheres, né? Geração de emprego e renda tem tudo a ver com a vida das mulheres. Então, penso que é uma política importantíssima e é uma política que se a gente piscou o olho, a gente perde ela. Então, as mulheres têm que estar sempre muito atentas com tudo isso, porque a gente perde espaço, a gente perde lugar, a gente perde tudo se a gente não estiver unida, lutando por tudo isso, e se não tiver alguém com esse olhar, né, humanizado, esse olhar de olhar para a vida das mulheres com cuidado, com atenção, né, de que saber ali tem história, na vida de cada mulher tem uma história que precisa ser considerada e respeitada. Então, eu quero parabenizar a Imaculada pelo trabalho que ela realizou, que foi um trabalho intenso, que ela trouxe junto dela pessoas que também abraçaram essa causa, e que foi assim maravilhoso. E realmente uma pena que a gente não tenha mais política para mulheres em Várzea Paulista. É isso. Obrigada, Cláudia. Boa aproveitar noite, aqui para agradecer o pessoal que está aqui conosco, a Eli, Francine, a Jussara, o Sérgio, o Prado, que está sempre nos acompanhando. Boa noite, Prado. É um prazer ter você aqui conosco. O Péricles, a Helena, o Valdir, Vera, Simone, o Gabriel, Patrícia, Cláudia, Kátia, Carlos. Sejam bem-vindos. Vamos aqui nesse bate-papo aqui sobre políticas para mulheres, né? E a nossa convidada, Tatal, muitos gestores, eles alegam que a falta de recurso para desenvolver projetos, para desenvolver políticas, para equipar o Estado ou o município ali dentro de um projeto, né, para políticas, de políticas para as mulheres. Podemos recorrer ao governo federal para implementar essas políticas no município, né, Tatal? Então, Marli, é verdade que o orçamento público ele tem sempre uma restrição, um limite para uma parte grande das políticas, mas uma questão fundamental, eu acho,
também, Marli, é a prioridade que é dada às questões. Porque no debate que se faz do orçamento municipal, embora o orçamento possa ter sua restrição, ele vai ser alocado em alguma coisa. Ele vai ser alocado em algumas áreas. Então, a definição de prioridades é fundamental para garantir que a gente tenha políticas que mudem a qualidade de vida das mulheres. A auxiliadora, por exemplo, mencionou várias das políticas são políticas que ajudam as mulheres a se fortalecer individualmente, a se organizar para procurar seus direitos, né? Para poder garantir que elas tenham também melhores condições de vida, de cidadania. Por outro lado, sim, é verdade isso que você levanta. Uma das questões importantes da relação com o governo federal é a possibilidade de buscar financiamentos públicos, né, de fundos, de projetos, para garantir que haja o desenvolvimento de políticas para além do que já é o orçamento municipal específico. Agora, eu acho que o primeiro elemento importante no orçamento é a definição da prioridade. Porque a definição da prioridade é que vai também incentivar, vamos dizer, a orientar a que o município invista numa política ou outra. O município vai decidir sempre se ele vai organizar, por exemplo, não é o caso de Várzea, mas vamos dar um outro exemplo. Ele pode definir se ele vai investir num evento de feira e cultural que seja de um rodeio ou da agricultura familiar, não vai? Então, ele vai escolher o que é o foco do que o município vai fazer. Então, ele vai ver se ele vai investir numa biblioteca nas escolas ou se ele vai procurar apenas, vai investir prioritariamente em outro tipo de atividade que não é um investimento na estrutura escolar. Então, a definição da prioridade do orçamento é fundamental. Mas, sim, é muito importante também essa questão que você fala. Todo gestor, toda gestora também se coloca e precisa se motivar para buscar os recursos para o seu município, para buscar recursos que possam ser adicionais ao orçamento municipal. Pode ser no governo federal, no governo estadual, pode ser instituições de fomento público, outras formas de financiamento, né? E, ao mesmo tempo, fortalecer o desenvolvimento local de uma maneira que permita uma arrecadação pública melhor para o município também, porque isso vai ser redistribuído, né? Muito importante. E dentro desse debate que nós estamos fazendo aqui, nós temos que trazer também para a questão das eleições 2020, né? Então, no dia 15 de novembro, nós teremos eleições e como que nós vamos defender umas políticas para as mulheres se nós não temos representatividade na política? Então, é muito importante que você, mulher, se coloque mesmo, que ocupe um espaço que é nosso de direito para estar à frente de uma Câmara Municipal, à frente de uma prefeitura, para justamente isso, defender essas políticas, né? Infelizmente, nós
viemos já há muito tempo aí com simplesmente candidaturas para atender números e nós não avançamos muito nessa questão política participativa, né? E nós precisamos realmente que a mulher ocupe o espaço. Tal. É muito engraçado aqui em Várzea Paulista, quando eu me coloco como pré-candidata a prefeita e as pessoas perguntam assim, mas não é vereadora? Eu falo assim, não é vereador, é candidato a prefeita mesmo, né? Então, é muito engraçado como você vê essa inferiorização, né, de uma disputa política quando praticamente se torna quase impossível uma mulher pleitear um cargo executivo, né? Então, nós precisamos avançar muito nesse sentido, né, de que para que torne muito natural isso, a cobrança pública de mulheres disputando uma prefeitura, mulheres disputando uma cadeira nas câmaras municipais. Infelizmente, Várzea Paulista, nessa última legislatura, nós não temos nenhuma representante, né? Então, são aí 11 homens, e nós temos aqui nesse debate conosco uma pré-candidata, que é a Cris Santos, que está aí defendendo uma vaga na Câmara Municipal de Várzea Paulista, e nós vamos conversar um pouquinho sobre esse conservadorismo, né, Cris, né, do enfrentamento da mulher na política, a disputa interna ali para você ser um pré-candidato natural, né, e não simplesmente um candidato onde seja obrigatório para que seja montada uma chapa. Cris, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Marli. Boa noite, mulheres. Bom, ok, estamos ouvindo, Cris. Tudo bom? Obrigada Cris? pelo convite. Eu gostaria aqui de saudar a nossa convidada, Tatal, Cláudia, Imaculada, nossa pré-candidata prefeita Marli Caldas, da qual eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte nessa caminhada, junto com as minhas companheiras Raquel Diniz, a Lourdes, a Aretuza Azevedo, a Ana, que são mulheres extraordinárias, mulheres que não fugiram à luta. Na hora que a gente precisa realmente mostrar quem não foge à luta, somos nós mulheres, não é verdade, Mar? E também falar boa noite a todas as Marielles, a todas as Terezas, todas as Dandaras, que tem Brasil afora aí. Nós estamos buscando, sim, Marli, uma representatividade na Câmara Municipal aqui da cidade de Várzea Paulista, pleiteando essa vaga que é nossa por direito, ao qual os homens têm que começar a se convencer, né, que nós somos capazes. Não é justo que a gente tenha que todos os dias ficar provando que nós somos capazes. Nós sabemos do que nós somos capazes. Nós sabemos do que a gente enfrenta dia a dia. É uma violência psicológica a gente ter que estar provando todos os dias do que nós somos capazes, né? Diferente do machismo, o que muita gente joga pedra, que é o feminismo, o qual eu defendo, diferente do machismo, que é a superioridade do homem, nós não queremos nos colocar como superiores, nós queremos nos igualar a todos eles, né? Nós buscamos nossos direitos trabalhistas, nossos direitos sobre o nosso corpo, nosso direito em pleitear um cargo de importância no legislativo do município aqui de Várzea Paulista. E é importante falar que este Partido dos Trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores de Várzea Paulista, tem 5 mulheres pleiteando esse cargo. 5 mulheres que estão do seu lado, Marli, buscando com você essa conquista. Então, nós estamos muito felizes, eu estou muito orgulhosa dessa representação que você está trazendo para nós. O quão importante é ter uma mulher representando outras mulheres, né? Homens são bons, todo mundo é capaz, mas homem não faz política pública para mulher. Somente mulher sabe qual é a dor de sair na rua e sofrer um assédio. Somente uma mulher sabe qual é a dor de procurar um atendimento médico e não ter esse atendimento médico digno, com respeito. Somente uma mulher sabe o que é sofrer um racismo ou chorar escondido do filho que sofreu um racismo na escola.
Somente uma mulher sabe o peso de trabalhar o dia inteiro e ir para o segundo turno trabalhando dentro de casa. Então, todos são capazes de fazer, mas não há dúvida que nós sabemos e podemos fazer melhor. Então, é isso. Obrigada, Marli. Obrigada por todas as considerações das mulheres que passaram por aqui. E eu estou à disposição de todas as nossas companheiras. Cris, a gente que agradece você ter se colocado aí à disposição, né, e vir para essa luta conosco, porque a vida da mulher assim é de lutas, né, Tatal? Muitas lutas. E queria agradecer o pessoal que está aqui conosco, curtindo, compartilhando, né? Aqui um monte de compartilhamento, fiquei aqui admirada e muito feliz também de vocês estarem compartilhando, né? É muito importante esse bate-papo, essa esclarecimento, né? Muitas vezes as pessoas simplesmente consideram algumas ações com simples feminismo, alguma coisa assim, mas, gente, nós estamos falando de políticas públicas, de várias situações, de prioridades para um município, onde seja inclusivo, onde nós, como diz a Tatal aqui, uma questão de compartilhamento social, né? Então, e dentro desse compartilhamento social, uma coisa que cabe muito, que é o respeito para com o ser humano, né? Então, em muitas situações que nós vivenciamos, inicialmente ali, antes de classificar qualquer coisa, há a falta de respeito para com o ser humano, né? Seja a mulher, a negra, então tem todo esse enfrentamento aí. Cacau, desculpa, Tatal, eu acho que, assim, quando você dá o primeiro passo de fazer esses debates, ontem nós estávamos numa reunião e foi dito uma coisa, tem que estar à frente, né? Você sempre tem que estar um passo à frente. Seria muito interessante vermos aí os homens discutindo políticas públicas para mulheres, né? Pensando em políticas públicas nos seus programas de governo, não? Com certeza, Maria, com certeza, e essa é uma tarefa muito importante, vamos dizer, da nossa militância como mulheres, né? Que é garantir que esse debate seja um debate feito para o conjunto da sociedade, feito por todos os nossos militantes, os candidatos a vereador, as candidatas a vereadora, os candidatos a majoritários, a prefeito do Partido dos Trabalhadores, nós que somos militantes do PT há mais tempo, a gente tem insistido muito em fazer esse debate com os nossos candidatos também, né? Não apenas com as candidatas, porque é um convencimento de que é um direito público, é um direito social. Nós não estamos discutindo uma questão particular, nós não estamos discutindo uma questão privada, nós estamos querendo debater uma visão de que uma sociedade com igualdade, sem discriminação, exige que o poder público tenha ações efetivas nesse sentido. E aí nós vamos ter diferentes pessoas com essa responsabilidade no poder público, né? Muito ruim para nós se as pessoas na sociedade, na política, enxergarem que isso é tarefa de mulher, né? Como se fosse apenas uma tarefa nossa mudar o mundo, mudar a vida e garantir a igualdade e a justiça. Não é. Como diz a Cris, quando nós falamos que queremos uma cidade feminista, né, Cris? Nós queremos uma cidade com igualdade, nós queremos uma cidade sem discriminação, e isso é também um convencimento das pessoas que recebem, às vezes, muita informação confusa, deturpada, do que são essas plataformas, e é por isso que eu tentei, na minha fala inicial,
pontuar o que são as políticas que nós levantamos, para que as pessoas entendam também. É claro que várias pessoas já entendem, mas essa é uma disputa permanente, uma disputa de que mudar a dinâmica da vida, mudar a dinâmica da sociedade, mudar a dinâmica da cidade, é o que vai garantir também uma condição melhor para mulheres e homens, uma condição melhor para as pessoas, independente da orientação sexual que elas têm, uma condição melhor para as pessoas a partir do processo de pensar que nós não nascemos desiguais no sentido, vamos dizer assim, filosófico, no sentido social. Infelizmente, a gente já nasce com muita desigualdade. Nem todas as pessoas têm acesso à mesma qualidade de educação, nem todas as pessoas têm acesso à alimentação básica, né, para o desenvolvimento ou a condições de atendimento de saúde. Então, não é esse o mundo que nós queremos. E é para isso que a gente se organiza. Então, eu acho muito bom mesmo quando a gente encontra mais pessoas que estão cada vez mais tentando transformar isso numa visão de mundo coletiva para homens e mulheres. Muito bom, que lindo, né? Ouvir falar assim, viu, Tatá? Porque é um enfrentamento diário, né? É um enfrentamento diário e nós precisamos cada dia mais diminuir as desigualdades, né? Então, essa luta é essa a nossa proposta para a Várzea Paulista, para que nós tenhamos mais direitos adquiridos, mais qualidades e, principalmente, que todos sejam cuidados, né? Muito bem cuidados, seja na saúde, seja na educação, né? No transporte, no serviço público mesmo. E a gente fica aqui construindo, debatendo isso, porque sem debate não se constrói nada, não se aponta desigualdades, não se aponta diferenças e, consequentemente, nunca serão corrigidas isso, né? Então, Tatá, muito obrigada a você. Porque aqui nós temos as considerações, hoje nós temos várias aqui convidadas participantes, né? Que é muito bom, cada dia mais a gente incorporando esse debate e trazendo novas visões, novos olhares, né? Porque cada dia que passa nós temos que olhar diferente para situações diferentes que vão acontecendo, né? Tatá, muito obrigada pela sua participação, por estar aqui conosco, trazendo esse debate a nível nacional, esse debate a nível de construção de políticas para mulheres. Eu que agradeço muito o convite, foi um prazer estar com você, Marli, com a Cris. Eu estou chamando a atenção para vocês duas, porque são as candidatas, as pré-candidatas que estão aqui, mas também rever a Cláudia, a Imaculada, com quem a gente se encontra aí nos caminhos de brigar por uma sociedade melhor, e com todos os companheiros, as companheiras que estão aqui e que estão no debate aí, que você está lendo os comentários, as perguntas, né? Porque tem muita gente que, nessa telinha que a gente está aprendendo a fazer política agora, a militar, a se encontrar, está participando para construir uma proposta de cidade melhor. E contem comigo, contem conosco coletivamente, porque eu sei que essas mulheres que estão aqui são mulheres de luta. Muito obrigada, Tatá. Imaculada, muito obrigada pela sua participação. A gente fica sempre dependendo do ligar e desligar o microfone, quando a gente está num debate aqui e sobe esses debates para que você, aqui, que nos acompanha no Facebook, participe desse debate, né? Imaculada, você queria fazer... Porque eu acho que a Imaculada quer fazer uma referência
ao encontro com você, Tatal, né? Quando foi que vocês se conheceram? Tudo bom, Imaculada? Então, na verdade, o que eu queria pontuar aqui, que foram duas coisas que acabaram ficando, né? A Leila lembrou o que foi a terceira ação internacional da Marcha Mundial das Mulheres. Nós tínhamos um vínculo muito importante com o movimento social de mulheres, a Marcha Mundial de Mulheres, a SOF e as mulheres militantes do partido. Então, acontece a cada 5 anos, uma ação internacional das mulheres, né, para chamar a atenção do mundo mesmo sobre a questão da desigualdade aí entre mulheres e homens na nossa sociedade. E aí aconteceu em 2010 a terceira ação internacional da Marcha, que foi uma caminhada longa, durante 10 dias, de Campinas até São Paulo. Eu participei todos os dias, essa marcha caminhava 10, 15 quilômetros, e a gente parava nos abrigos ou nas escolas, fazendo a reflexão, fazendo debate, fazendo muitas oficinas, cantando muito. Foi um momento muito marcante. E essa marcha passou por Várzea, né? Foi as líderes do movimento, que foi a Tatal, foi a Soninha, que muitas vezes também esteve com a gente aqui em Várzea, a Nalu Faria, vieram e falaram com o Eduardo Prefeito, e foi passado por aqui. Foi um momento muito marcante para nós, que quase 3.000 mulheres trabalhadoras rurais, trabalhadoras urbanas, mulheres do movimento feminista, passaram por aqui. Então, foi super marcante para a cidade. E essa ligação com o movimento social de mulheres foi muito importante. Nós íamos para São Paulo na formação, a gente ia para São Paulo nas datas, né, de 8 de março todo ano, a gente alugava um ônibus, levava as mulheres que estavam sempre atuando com a gente nas caminhadas, e nos encontros de formação também. E uma outra questão, né, que eu dei uma pontuada aqui, foi a interlocução com o governo Lula e Dilma, né, que foi também super importante, né, todos esses projetos que a gente teve aprovado. A gente conseguiu realizar aqui 2 conferências municipais, tiramos delegadas daqui para a estadual e fomos também para a nacional, com o apoio do governo municipal, e do governo federal, né? E conseguimos realizar o primeiro plano municipal de política para mulheres. Isso nós não temos mais. Nós vamos ter, com certeza, o apoio do movimento social, das mulheres que sempre estiveram com a gente, sempre vão ter. Agora, o apoio do governo federal, que além de apoiar a gente com estrutura física, nos apoiava com formação, nos apoiava muito com material e com incentivo, né? Eu participava das reuniões de gestoras, ou elas eram coordenadoras ou supervisoras, tinha cidade que tinha secretaria de mulheres, e ali a gente trocava muito, né? A gente pegava todas as informações lá com a presidenta Dilma e antes o presidente Lula, e era assim, era uma interlocução muito importante que nos ajudava muito e nos dava muito entusiasmo, né? E a gente voltava com muito entusiasmo. Agora nós não temos mais, né? Infelizmente esse governo genocida não quer saber de política para as mulheres, é a última coisa que ele quer é incentivar as políticas para as mulheres. Mas a gente consegue, né? A gente dá um jeitinho aqui, a gente faz um projeto, manda para a empresa, para alguma associação, para alguma organização social, a gente faz parcerias e a gente vai conseguir, Marli. Tenho certeza que, logicamente, nós precisamos de apoio financeiro, mas precisamos também de muito entusiasmo, e entusiasmo a gente tem bastante. Precisamos de parcerias e entusiasmo, nós vamos conseguir fazer um grande governo em todas as áreas, né, para a gente conseguir construir uma vida melhor para mulheres e homens de Várzea Paulista. Tatal, quero deixar um grande beijo para você, foi um prazer rever você aqui,
e a gente vai se encontrando nas lutas e no mandato da Marli, nos próximos 4 anos, que eu estou muito confiante, Marli, que você vai chegar lá e toda a cidade vai ganhar com isso. Uma mulher negra, nordestina, empresária, mãe, que vai com certeza fazer a diferença aqui em Várzea Paulista. Muito obrigada e um abraço. Obrigada, Imaculada. Cláudia está por aí. Cláudia, para você fazer as suas considerações. Quero agradecer as companheiras, né, esse momento, juntas, aqui, discutindo política mulheres. Quero parabenizar você, Marli Caldas, por se colocar e ouvir pessoas. Acho que política se faz com pessoas, para pessoas, e para fazer política para as pessoas é necessário ouvir as pessoas, né? E isso eu acho que você vem fazendo, vem construindo seu plano de governo a partir do que você tem ouvido aí, e acho que a gente já conhece muito bem nessa questão. Então, parabéns por a iniciativa que você já vem colocando em prática há algum tempo, e a gente aguarda que possa retornar com as nossas políticas para mulheres, possamos fazer mais e melhor pela nossa idade. É isso. Obrigada, companheira Cláudia. Leila, você está por aí, Leila? Estou, sim, presente na luta. Agradeço também essa oportunidade, esse momento com essa memória, com essa pauta da política para as mulheres, dizer que só num governo democrático, né, é possível a gente lutar pelo direito das mulheres, dos homens, das crianças, do LGBT, da igualdade racial, né, de todas as políticas entre homens e mulheres e todes, né? Hoje tem mais o termo todes, que se inclui a todas as formas de expressão de gênero, né? E dizer que foi muito bom o governo que a gente viveu anteriormente, né? O que a gente construiu, o que a gente desenvolveu e o que nós concluímos então enquanto governo, né? Na cidade de Várzea Paulista. É uma pena que tenha extinto vários equipamentos, várias políticas, né? Sumiu mesmo do mapa. Mas lembrando sempre que só através da democracia é possível a gente continuar lutando, acreditando na esperança, na utopia do resgate também, né? E que só através dessa política, né? E aí nós temos as representações aí hoje, nossa pré-candidata Marli, as mulheres, a Cris, Raquel, Ana, não vou lembrar agora de todo mundo. Aretusa, né? Essas mulheres e homens, né? Porque é uma responsabilidade cidadã e democrática essa luta entre homens e mulheres, né? Por esses direitos, né? E só através do feminismo a gente consegue recuperar os nossos direitos, incluir todo mundo, né, no governo, onde tenha menos discriminação e menos desigualdade social. E fora Bolsonaro. Obrigada, companheira Cris. Aproveite que você, como pré-candidata aí, já falou bastante dessa questão do conservadorismo, né? Então, faça suas considerações. Bom, companheiras, pensar em políticas públicas para mulheres e empoderar mulheres é garantir um futuro melhor, é garantir a qualidade de vida de todos da cidade, é garantir o respeito e a dignidade ao nosso próximo. Então, eu só quero agradecer a cada uma de vocês aqui,
Cada encontro, cada live é um aprendizado, é um fortalecimento e é um empoderamento. Dar voz às mulheres é um empoderamento feminino. Então, eu só preciso aqui deixar a minha gratidão, todo o meu reconhecimento às mulheres que vieram antes de mim, a Cláudia, que está há muito tempo nessa luta, a Imaculada, que está sempre nos ensinando alguma coisa, Graça, eu nem sei como te agradecer, uma militante de anos, é uma senhora que demonstra força, determinação, raça e coragem, e é isso que nós precisamos. Precisamos por ser mulheres, precisamos por ser negras, e precisamos sim, porque nós estamos aqui para representar mulheres, porque nós queremos e nós podemos. É isso, companheira, muito obrigada. Obrigada, Cris. Bom, queria agradecer, então, as nossas convidadas de hoje, que esteve aqui conosco, discutindo e falando sobre políticas para as mulheres, né? Gostaria de agradecer a você que esteve aqui, curtiu, comentou, que participou conosco. Queria agradecer a Silvia, a Tânia, a Aretusa, a nossa companheira aqui de luta, o Emerson, o Mauro, a Liliane, a Priscila, o Sérgio, Ronaldo, e falar para você que nós continuamos discutindo, né? Isso é uma discussão permanente, não é uma coisa esporádica, nós já temos essa luta há muitos anos e ela continuará. Mas se você quiser mandar aí o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida, pode mandar no nosso WhatsApp, 930320013, ou mesmo aqui nos comentários no nosso Facebook, né? Semana que vem, não, quinta-feira, né? Quinta-feira, nós teremos um outro debate muito importante dentro desse momento que nós estamos vivendo e já estamos pensando em 2021. Nós falaremos sobre geração de emprego e renda, uma coisa muito importante para nós brasileiros que vivemos um índice altíssimo de desemprego e no pós-pandemia, infelizmente, e esse índice aumentará em muito, né? Então, dentro desse debate de políticas públicas, nós, então, trataremos na próxima quinta-feira sobre geração de emprego e renda. Então, você nos acompanha aqui na quinta-feira estaremos novamente aqui. E agradecer a todos, mandar um beijo para o meu amigo Sandro Moraes, que esteve internado aí, recuperando de uma complicação do Covid. Sandro, que Deus te abençoe com muita saúde, que você precisa estar aí firme e forte, né, nos convidando para participar dos seus programas. Ronaldo, queria agradecer também a você por ter trazido a Tatal para falar aqui conosco, discutir. Não sei se o Ronaldo está por aí ainda, mas muito obrigado. Então, na quinta-feira nós voltaremos com mais um debate dentro do nosso programa de governo, tratando dos problemas de Várzea Paulística, da problemática de Várzea Paulista. O Tiago chegou aqui agora também. Tiago, depois você pode ir aí assistir, que fica salvo no Facebook. Para você também que perdeu o compromisso, nossa live, nosso debate fica aqui para que você acompanhe, que nós estamos discutindo os problemas de Várzea Paulista, né? Não são muitos problemas, são muitos problemas, tem que ser uma construção diária e, mais ainda, conforme eu venho falando, nós temos que pensar em programas e políticas permanentes para a Várzea Paulista, né? O gestor passa, mas o município fica, o cidadão fica. Então, nós temos que pensar sempre a médio e longo prazo, porque não se faz uma coisa e muda-se o gestor e desmantela tudo que foi construído, que é o que nós estamos observando a nível nacional e, infelizmente, a nível municipal. Nós temos que pensar num projeto permanente para a nossa cidade. Então, quinta-feira estaremos de volta. Te aguardo aqui às 19h30. Um abraço e uma boa noite a todos.